O som do metal frio do revólver ecoou na gaveta entreaberta. Não era dele. Era dela. Ricardo sentiu o estômago revirar. 17 anos de casamento, uma filha adolescente, a vida aparentemente perfeita escorrendo pelos dedos como areia movediça. Ele nunca suspeitou. Nunca sequer cogitou a possibilidade. Ana, sua Ana, a mulher que ele amava com a devoção de um peregrino, guardava uma arma. E, pelo que indicava o bilhete amassado no fundo da gaveta, um segredo muito mais explosivo. Ricardo sempre foi o intelectual da relação. Um professor universitário apaixonado por história, perdido em livros e teorias, um tanto alheio às nuances do mundo moderno. Ana, por outro lado, era a âncora, a administradora, a mulher prática que mantinha a casa em ordem e a vida nos trilhos. Uma beleza clássica, discreta, um sorriso constante que irradiava segurança. Pelo menos, era o que Ricardo sempre acreditou. A verdade, agora escancarada naquele bilhete rabiscado, era bem mais sombria. O bilhete mencionava um encontro, um nome, Eduardo, e uma promessa de fuga. Fuga? Ana, fugir? A imagem da esposa dedicada, da mãe atenciosa, começou a se fragmentar em sua mente, como um espelho estilhaçado. Ele releu o bilhete, cada palavra queimando em sua alma. A traição não era apenas física, era uma traição à confiança, à história deles, à própria essência do que Ricardo pensava que era seu casamento. Ele precisava de respostas. Mas como obtê-las sem expor sua própria descoberta, sem revelar que havia invadido a intimidade de Ana? A ideia de confrontá-la diretamente o apavorava. O que ele diria? Como reagiria à negação, ou pior, à confirmação da traição? Ricardo decidiu seguir Ana. Era um risco enorme, uma invasão de privacidade imperdoável, mas ele precisava saber a verdade, com seus próprios olhos. Naquela noite, enquanto Ana dizia que iria jantar com uma amiga, Ricardo a seguiu, mantendo uma distância segura. Viu-a entrar em um restaurante discreto, afastado do centro da cidade. Esperou, o coração martelando no peito, até que Eduardo chegasse. Observou os dois se abraçarem, um abraço que ia além da amizade, um abraço carregado de desejo e intimidade. A cena o atingiu como um soco no estômago. A confirmação da traição era ainda mais dolorosa do que a suspeita. Os dias seguintes foram um inferno. Ricardo se sentia um estranho dentro da própria casa, observando Ana com um misto de raiva e tristeza. Ela parecia alheia à sua angústia, seguindo sua rotina como se nada estivesse acontecendo. A filha deles, Sofia, uma adolescente sensível e observadora, percebeu a tensão no ar. As discussões silenciosas, os olhares trocados, o clima pesado que pairava sobre a casa. Ricardo tentava disfarçar, mas era impossível esconder a dor. Ele queria confrontar Ana, explodir em fúria, mas algo o impedia. Talvez o medo de perder tudo, talvez a esperança de que tudo fosse um engano, um mal-entendido. Um dia, Ricardo encontrou Ana chorando no quarto. Ela estava segurando uma foto antiga deles, um retrato do dia do casamento. Ele se aproximou hesitantemente, o silêncio entre eles carregado de palavras não ditas. Ana ergueu os olhos, marejados de lágrimas, e o encarou. Eu preciso te contar uma coisa, ela disse, a voz embargada. Ricardo sentiu o corpo tremer. Era o momento da verdade. Ana confessou a traição, mas não da forma como ele esperava. Ela não estava apaixonada por Eduardo, não queria fugir com ele. Era tudo um plano. Um plano para vingar a morte do irmão dela, que havia sido vítima de um golpe financeiro arquitetado por Ricardo. A revelação o atingiu como uma bomba. Ele, o intelectual, o homem honesto, envolvido em um esquema criminoso? Era absurdo. Ana explicou que Eduardo era um investigador particular contratado por ela para reunir provas contra os sócios de Ricardo, que o haviam usado como laranja em um negócio fraudulento. A arma na gaveta era para se proteger, caso a situação saísse do controle. A traição, o encontro no restaurante, tudo havia sido uma encenação. Para enganar os cúmplices de Ricardo e desmascarar a quadrilha. Ricardo ficou em choque. Ele não sabia de nada, jurava.
Era inocente, uma vítima das circunstâncias. Mas Ana não acreditava nele. Acreditava que ele era tão culpado quanto os outros. A confiança estava quebrada, a relação, irremediavelmente abalada. No fim, a verdade veio à tona. Ricardo foi absolvido das acusações, mas o casamento com Ana não resistiu. A traição, mesmo que motivada pela vingança, havia deixado cicatrizes profundas demais para serem curadas. Eles se separaram, cada um seguindo seu caminho, marcados para sempre pela dor e pela desconfiança. Sofia, a filha deles, foi quem mais sofreu com a separação. A família perfeita havia se desfeito, revelando as fragilidades e os segredos que se escondiam por trás da fachada. E o silêncio cúmplice da infidelidade ecoou por anos, lembrando a todos que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre a melhor opção. E você, o que achou dessa história? Quem você acha que estava certo ou errado? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias intrigantes.